Olá, alunos, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Geografia Política. O tema de nossa aula será justamente território, foram suas fronteiras e suas regionalizações. Aqui nós devemos lembrar que para a geografia o conceito de região e o conceito de território são fundamentais. E para a geografia política eles estão de certa maneira no topo das análises. Por quê? A região ela é entendida principalmente no sentido administrativo, em seu sentido de potencialização de políticas econômicas, sociais, e a geografia política ela vai muitas vezes estudar como que se dão os componentes, como é que surgem esse processo de planejamento. E o território, porque ele está de forma direta ou indiretamente ligada à questão do próprio Estado, como que o Estado exerce o seu poder. Então, o Estado ele é soberano sobre um determinado território. Porém, tanto o território quanto a região, ou a regionalização, que é o processo de constituição de uma região, eles vão ter formas diferentes de interpretação dentro do próprio corpo teórico da geografia e não necessariamente estão associadas à organização do Estado ou vistas a partir do escopo da organização de um território por um governante ou por uma entidade estatal. Existem territórios chamados territórios alternativos, existem territórios de gangues, territórios de determinados grupos sociais, da mesma maneira que existem territórios organizados e administrados por parte de entes estatais. Então, em outras palavras, será uma disciplina será uma aula, que vai tratar bastante a respeito do território e da regionalização. E para isso nós iremos colocar a contribuição da própria geografia política. Lembrando que ao analisarmos o território, nós estaremos analisando o território principalmente com base em suas relações de poder, ou seja, qual que é o poder soberano sobre esse determinado território, como que se dá o controle e assim por diante. Vamos agora rapidamente para um breve resumo de nossa aula. Então, trata-se da unidade 2 do material de vocês, então é interessante que, caso venham algumas dúvidas, surjam algumas dúvidas, ou caso apareçam algumas questões em que vocês desejem se aprofundar mais, é interessante vocês observarem a unidade 2 do material de vocês. Então, essencialmente, nós teremos que reconhecer os marcos da consolidação da geografia enquanto área de pesquisa, compreender alguns dos seus fundamentos e caracterizar as relações internacionais. Para isso, nós iremos realizar uma discussão a respeito do território e de seus usos. Também é interessante anotarem as palavras-chave: território, territorialidade, formação socioespacial e usos de território. Vocês poderiam colocar aqui também regionalização. Anotarem essas palavras. Então, quando vocês se depararem no material de vocês com essas palavras, ou quando forem estudar para as provas, vocês podem voltar a esta aula de referência. Então, aqui é importante relembrarmos, né, que o território ele é essencial para a identidade cultural de um povo e está no cerne de grande parte dos conflitos atuais. Por quê? Quando um determinado grupo, uma determinada etnia, ou então um determinado poder, ele vai se associar com um determinado território, ele vai exercer um controle direto ou indireto, ele vai definir o seu próprio território. Algumas pessoas podem dizer, a sua casa é o seu território. Dentro desse território, você tem um determinado poder, né, você pode colocar uma árvore aqui, você pode definir quem que vai ficar com cada quarto e assim por diante. Então, o território, ele vai, e de forma direta e indireta, ele vai estar relacionado com a questão do poder. Voltemos ao quadro. Compreender o processo de formação e as estratégias territoriais é uma forma de se reconhecer parte dele, né? Então, quando nós entendemos a formação territorial brasileira, os povos que fizeram parte dessa formação territorial, nós conseguimos nos reconhecer nesse processo de formação territorial, fazer parte dele, ou então até muitas vezes se opor a ele. Disputas em torno de território geram mitos e estão associados a grupos de poder e ideologias diferentes. Isso aqui é muito claro, principalmente quando nós pensamos nas ideias relacionadas aos grandes mitos nacionais, ao surgimento das grandes figuras e assim por diante.
Então aqui nós relembrando alguns aspectos, né, de aulas anteriores, as principais teorias que formam a base da geografia política, né? Então aqui nós temos as teorias contratualistas, essas teorias elas vão organizar o Estado, elas vão informar como que o Estado deve ser organizado, de quem que emana o poder, quais são os limites do Estado, os direitos fundamentais do pacto entre os indivíduos e esse Estado e assim por diante. Então, essas teorias elas vão justamente informar e darão não só interpretações, respostas, mas também trarão algumas formas de organização de sociedade que os Estados-nação moderna eles vão seguir, não necessariamente de forma 100% próxima ao idealizado por esses atores, mas de certa forma vão seguir essa organização que foram preconizados por esses autores, chamados autores contratualistas. Então, vamos ao quadro. A assimetria de poder e a relação com a formação das ordens mundiais. A ordem mundial que vai trazer justamente uma certa estabilidade, na qual você reconhece quais são os entes que estão no centro das decisões de poder, quais são os entes mais fortes. A questão da assimetria, né, como havia falado, é aquela famosa balança em que você tem um Estado com muito mais poder que o outro, né, e é justamente desta relação que vão surgir as necessidades dos países se juntarem em blocos para tentar equilibrar essa balança de poder. Então, algo é assimétrico, a relação de poder ela é assimétrica quando um determinado indivíduo ou um determinado Estado tem muito mais poder do que o outro. Então, podemos pensar, por exemplo, em um país como o Chile, ou o próprio Brasil, o Paraguai, em relação com uma União Europeia da vida, ou então os Estados Unidos, que tem muito mais poder em termos militares, em termos econômicos. Então, quando vai ser colocado na balança de negociações, esse é sempre um peso muito maior. Voltemos ao quadro. E aqui já relacionada principalmente com as teorias de formação do Estado, a importância da centralização do poder e da formação do Estado, né? Então, quando há a necessidade de centralizar não só o controle dos recursos, mas quem estará acima da hierarquia, quem manda em o quê, quais são as instâncias de decisão, tudo isso emana de um processo de centralização. Então, sem dissolução, né, do poder que eles estavam em grupos, em indivíduos, esses indivíduos ou grupos eles vão abrindo mão em nome de uma maior centralização. A centralização ela vai dividir, ela vai concentrar esse poder no Estado, que por sua vez ele vai distribuir o poder novamente entre os membros do Estado, ou não, ele vai concentrar ainda mais esse poder, mas ele que vai definir essa hierarquia, vai definir esse ordenamento do Estado. Então, o que são esses estudos a respeito do território, né? O território, enquanto conceito importante da geografia, delimitado, uma área que ela vai ser delimitada de influência de poder de determinados grupos ou não. Lembrando que um mesmo território pode ter um conflito, dois grupos querendo o controle desse território, ou esses grupos podem coexistir, mas há sempre essa diferença, muitas vezes essa tensão entre esses grupos rivais. São vários os estudos de território dentro da geografia, não só da geografia, as relações internacionais, a sociologia, o direito, eles também se dedicam ao estudo das problemáticas ligadas ao território. Mas que é fundamental compreendermos que dentro desse estudo do território, a questão de quem exerce o poder, de quem é comandado, de como que se dá a consolidação e o exercício desse poder serão sempre centrais dentro desses estudos. Vamos ao nosso quadro? Então, o território, que é uma das categorias de análise da geografia, ou alguns autores colocam que é um dos conceitos também. Existe uma discussão a respeito se é um conceito ou se é uma categoria, mas para nós importa aqui o entendimento do território como um espaço apropriado e delimitado a partir de uma relação de poder, que é
Existem várias definições de território, porém essa definição é mais aceita, aquela definição mais simplificada, mais aceita, que vai nos ajudar a compreender a compreender o território e a ação do território em relação com esses grupos que detêm o poder ou os grupos que estão à margem do poder. A identidade sociocultural, que está ligada aos atributos que compõem o território, originalmente associada à biologia, zoologia, né, a questão do território dos animais. Então, a ideia de que os animais eles têm certos territórios, esses territórios eles vão ser coabitados por diferentes animais, porém eles exercem uma certa área de controle, seja uma área durante um determinado momento, ou seja, um exercício constante desse território. Então, às vezes, espécies que invadem esse território, que são vistas como não amistosas, são atacadas, assim por diante. Então, ele vai ter essa origem principalmente na área da botânica, na área da zoologia, desculpa. Voltemos ao quadro. Comumente associada à noção de limites e de fronteiras, isso aqui é muito importante, né? Principalmente para o direito. Na área de direito, quando você fala de território, essencialmente você está falando de limites, né? Qual que é o limite de determinada propriedade? Qual que é o limite de ação? Qual é o limite de ação de uma determinada jurisdição, de determinado órgão público? Então, esse órgão de fiscalização, o território dele de atuação é até determinado rio e assim por diante. Então, essa noção muito forte de limites, principalmente quando relacionados ao ordenamento jurídico, né, relacionados à organização do próprio Estado. Voltemos ao quadro. O território ele vai se tornar importante na geografia clássica, né, no período justamente com o fortalecimento do Estado-nação, porque esse território vai ser entendido muitas vezes como associado com essa identidade sociocultural e aos interesses dos estados. Interesses muitas vezes de expansão. Então, nós temos a base física do Estado-nação, né, que é a questão do território, né, considerado muitas vezes a base física, onde será a administração. Nós temos alguns autores, como o próprio Hatzel, que vai defender a teoria do espaço vital, a Lebensraum, que é uma teoria que vai ter uma influência muito forte no Terceiro Reich de Hitler. Mas o que era essencialmente essa teoria, né? Ela defendia que o Estado, novamente, entendendo o território dentro daquela perspectiva do Estado, uma perspectiva mais orgânica, que o Estado-nação é como se fosse um ente vivo, que as suas partes são seus estados, são os entes da federação, e ele deve se expandir para continuar crescendo. Então, esse espaço vital seria uma área que proveria recursos agrícolas, que proveria recursos minerais, população, para sustentar essa máquina de crescimento. No caso do Terceiro Reich, no caso específico do Terceiro Reich, a questão da própria Alemanha. Então, temos uma teoria da geografia política que vai justificar uma ação do Estado. Voltemos ao quadro. Uma ação do Estado num período específico. Na década de 60 e 70, nós temos a redescoberta do território. Como o território estava muito associado a um período de guerras, a um período de conflitos, então ele acaba sendo mal visto, principalmente os estudos de território acabam sendo mal vistos. E na década de 60 e na década de 70 há uma suposta redescoberta desse território, com as ideias de Hafestad, que vai dizer que vai colocar que ele é produzido pelas relações sociais ao longo do tempo. Atores sociais vão territorializar o espaço. Então, vão aparecer conceitos como território e territorialização. Então, qual que é a territorialização? Ela vai ser esse processo de constituição. Da mesma maneira que a regionalização, com determinados parâmetros e princípios, vai constituir regiões, essa territorialização ela vai constituir territórios. Então, os geógrafos eles vão começar a estudar como que se dá essa territorialização, quais são os indivíduos que estão por trás dessa territorialização, quais são suas visões de mundo, como que eles entendem a organização desse território, qual é a relação com os outros indivíduos em possíveis conflitos pelo uso do território e assim por diante. Voltemos ao quadro. Hasber, que é um dos autores mais importantes que estudam a questão do território e da territorialidade no Brasil,
o Rogério Hasbar, ele vai definir 4 abordagens iniciais a respeito do território, ou seja, como é que você pode entender o território. Você pode entender o território de território natural, principalmente aqui a área de atuação dos animais, o território de plantas, por exemplo, assim por diante. Território político, principalmente a questão aqui, como havia dito, direito, a questão administrativa. Território econômico. Por que território econômico? Né? Como que uma empresa, por exemplo, ela vai, uma determinada empresa de comércio, como que ela vai entender a sua expansão das atividades dentro de uma cidade ou então num país? Onde que ela vai posicionar as suas novas lojas? Como que será a sua distribuição interna? Ela vai colocar a sua loja numa esquina, qual a sua estratégia de marketing. Isso tem a ver muitas vezes com o próprio entendimento desse território como no sentido econômico. Por parte das empresas, o entendimento do território no sentido econômico, principalmente quando levamos em consideração os recursos minerais, a questão da agricultura, a exploração desses recursos e assim por diante. Né? Como que você pode entendendo esse território como uma espécie de recurso econômico. Voltemos ao quadro. Lembrando que principalmente o território político, o território econômico, tem uma íntima relação, e o território cultural, né? Lembrando que etnias, grupos mesmo, né? Então, grupos de skatistas, por exemplo, eles muitas vezes têm o seu próprio território de atuação, onde eles vão andar de skate, relacionados a gostos musicais e assim por diante. Território tem íntima relação com o poder, a apropriação simbólica, né, ou seja, o vivido, ou a dominação concreta, mais funcional. Então, vinculado ao uso. Então, você tem aqueles indivíduos que eles se apropriam do território porque, ao longo de gerações, eles têm estado naquele território, eles têm vivido daquela forma, muito associada com modos de vida. Ou então aqueles que vão se apropriar de forma concreta, de forma funcional, ou seja, esse território ele é apropriado porque podemos extrair recursos X, Y, Z, será usado dessa ou dessa forma. Então você tem essas duas formas mais tradicionais de apropriação do território. Nós vamos tratar agora do território e da territorialidade, né? A territorialidade ela está contida no território, mas ela é em grande medida relacionada com o exercício, seja por parte de grupos, seja por parte de estados, ou seja por parte de indivíduos, da sua constituição desse território, ou seja, da sua territorialidade. Vamos dar uma rápida olhada nesse conceito? Aqui, trazendo um autor muito importante também para a geografia, que é Marco Saquet, e ele que vai estudar bastante essa questão do território. Ele vai definir 3 tipos essenciais de tipologia do território. Né? Então, existe o espaço de governança da nação, que compreende a própria base geográfica, né? Ou seja, este território está definido nesses e nesses limites, e aqui o controle se dará por parte de estados e assim por diante. Propriedade, ou seja, entendido como uma propriedade, como espaço de vida que pode ser comunitária ou particular. Então existe aqui o território dos velhinhos na praça, né? Então os velhinhos eles se reúnem na praça, gerações e assim por diante. No sentido de espaço relacional, ou seja, relacionado às formas de uso do território, assim, as suas territorialidades, a gente vai estudar mais à frente isso, que é justamente como que os indivíduos ou os grupos, eles se relacionam com esse espaço. Eles se apropriam dele para uso econômico, eles se apropriam para fins de lazer e assim por diante. Então, dentro dessa análise, né, o professor Marco Saquet ele vai definir essa tipologia. Voltemos ao quadro. Então, aqui ele traz traço como exemplo o próprio território do narcotráfico. Né? Então, aqui lembrando que o território ele pode se expandir ou se contrair. Se observarmos o comportamento
da expansão do narcotráfico, por exemplo, em cidades brasileiras, existe a questão relacionada com a tomada de determinados pontos de revenda de drogas. Então, um determinado grupo, ele toma um ponto e o território do outro grupo diminui, porque esse ponto dele foi tomado. Aí esse outro grupo, ele consegue retomar esse ponto e ainda toma o ponto do rival, ele expande o seu território de influência. Então, você tem esses ciclos de expansão e de contração. Temos ao quadro? Então, aqui nós temos o território, a territorialidade, que é o processo de delimitação e de controle de um dado território. Então, é o exercício de controle, de expansão desse território, que é essa territorialidade. Novamente, o próprio exemplo do narcotráfico, de expansão e de contração. A desterritorialidade, muito trabalhada pelo professor Hasberg e pelo professor Saquet, que é o processo de retração territorial, é quando esse território começa a diminuir. Basta pensarmos, por exemplo, na questão dos territórios indígenas. Ao longo da história brasileira, os territórios indígenas, muitas populações nômades indígenas, elas tinham um território muito grande de atuação. Com a expansão e consolidação da propriedade privada, da demarcação, a invasão, seja por grileiros, ou seja, por mediação legal da terra, você tem o território dessa população indígena, ele começa a diminuir cada vez mais, o território de área de caça, de possíveis assentamentos começa a diminuir cada vez mais, e aí muitas vezes o Estado vai lá e fala, olha, não, o limite do território indígena é esse aqui, vocês não podem invadir, e mesmo assim existe ainda a invasão dessas terras indígenas, porque esse território começa a sofrer um processo de desterritorialização. Voltemos ao quadro. E a situação de transterritorialidade, que é uma situação territorial conflituosa e que são colocadas diferentes perspectivas territoriais em um mesmo espaço. Principalmente quando você tem países que têm fronteiras que não são tão concretas ou povos que ocupam o mesmo território. Basta pensarmos, por exemplo, na questão da Palestina e de Israel. Você tem povos diferentes, que têm regimes políticos em estamentos burocráticos próprios, mas, de certa maneira, eles são obrigados a conviver dentro da cidade de Jerusalém. Há uma divisão formal em alguns pontos, mas eles têm que dividir esse mesmo território, no qual ambos os grupos eles possuem, eles se advogam o seu direito de uso exclusivo desse território. Então, você tem essa situação justamente de conflito. Agora nós iremos trabalhar a questão das fronteiras, os territórios em disputa. Quando nós falamos em fronteiras, nós estamos fazendo referência principalmente a uma denominação de natureza jurídica, de natureza militar, que ela é muitas vezes mais antiga que a própria noção, por exemplo, de Estado-nação. E o território, os estudos de território, a análise do território, vai tentar compreender esses conflitos em áreas de fronteiras. E esses conflitos eles se dão em grande medida porque você tem um mesmo território que ele é reivindicado por grupos diferentes, ou então você tem conflitos em áreas de fronteiras que muitas vezes são territórios já bem estabelecidos, mas que procuram incorporar um território do outro e assim por diante. Então você surge justamente esse conflito. Podem ser conflitos de natureza étnica, de natureza de Estado, ou determinada população está na minha fronteira, então essa população pertence por direito ao meu Estado, então eu tenho o direito de reivindicar a posse dessa parte do território, ou então conflitos militares ou de natureza econômica. Voltemos ao quadro. Que é importante nós diferenciarmos fronteiras de linhas imaginárias, que vão separar estados ou municípios, por exemplo. Essa ideia é ligada à ideia de limite entre uma unidade territorial e outra.
A fronteira ela é mais dinâmica, né? Ela incorpora um fluxo territorial e não necessariamente uma linha ou um marco, né? Então, quando a gente fala em fronteiras, em conflitos de fronteiras, principalmente quando você tem dois grupos que têm reivindicações, então é o mesmo território, e esse território ele vai ser reivindicado por dois estados ou por dois grupos diferentes. Então, essas fronteiras, elas acabam sendo permeáveis, né? Porque não necessariamente elas estão ligadas a um desenho fixo, mas podem estar ligadas a atividades econômicas. Há uma fronteira econômica, por exemplo, essa fronteira ela vai expandir, ela vai retrair, assim por diante. E esses conflitos eles vão surgir justamente porque é um conflito entre duas partes interessadas no mesmo território. Voltemos ao quadro. Só agora rapidamente da questão dos limites. Os limites eles podem ser artificiais, né, ruas, avenidas ou muros, ou naturais e físicos, como um rio, uma floresta. Aqui, lembrando que a própria noção de limite, ela parte do princípio em que você tem uma barreira. A ideia, muitas vezes, de uma barreira. Você não consegue transpor, tem dificuldade. Seria dificuldade de transpor, mas é algo que é concreto, é observável. Então, podem ser naturais, ou físicos, ou artificiais. Então, claramente, você percebe que há uma rua, que há uma separação entre as casas, entre as calçadas e a rua, e assim por diante. E volta, novamente, a questão, né, do poder definida por Hafestad, que é um dos geógrafos mais importantes, que ele vai trazer a questão das discussões de poder para a noção de território, que é a questão do poder local e aqueles poderes que veniam de cima, né? A ideia é que a sociedade civil ela tem o poder, aquele poder que vem de baixo, e o poder de Estado é aquele que vem de cima. Como que se dão justamente as mediações? Então, aqui é essencial compreendermos a noção de limites. Quando entendemos limites, principalmente a noção física mais observável, as fronteiras elas são mais fluidas, e a questão do poder, né, do exercício de poder, uma sociedade civil que ela já está mais na base, e um poder que vem do Estado, um poder que vem de cima, que ele tem uma concentração maior de poder, né, que não está tão diluído, enquanto nessa base, esse poder da sociedade civil ele se encontra mais diluído. Vamos agora à nossa situação-problema. A nossa situação-problema é intitulada Territorialidades Musicais. E essa situação-problema ela vai partir, essa situação-problema, assim como diversas situações-problemas no nosso material, ou então dentro da própria geografia, é comum realizarmos, né, analogias com o espaço escolar. E nesta situação-problema nós iremos realizar uma analogia entre o espaço escolar, o uso do espaço escolar enquanto território, né, esse território do escolar, e os conflitos que possam emergir a respeito da própria utilização entre os diversos grupos e assim por diante. Temos o quadro? Nesse caso específico, nós iremos trabalhar a questão do gosto musical. Então, lembrando que essa situação problema está presente no material de vocês. Então, mais detalhes, é interessante que vocês consultem o material. Diana ingressa no 7º ano na escola Cora Coralina e percebe rapidamente que a sala, que é composta por 24 alunos, está dividida em panelinhas, nos famosos grupos fechados que costumam possuir algumas características em comum, de acordo com o estilo musical que mais agrada aos seus participantes. Sendo assim, é um grupo que gosta de rock and roll e outro que gosta de pagode, samba e um terceiro mais ligado ao estilo de música pop. Diana, no caso, ela foi acusada de ter roubado um estojo de outra sala, porém injustamente acusada. A professora de arte e de geografia organiza um júri para julgá-la. Ali vão ser retratados alguns dos temas da geografia política. Porém, a escolha da música também será alvo de debate. Como que o professor faria para lidar com a situação? Então, uma situação de suposto roubo de estojo, na qual ela foi injustamente acusada, porém eles vão tentar discutir também, debater também a questão da escolha da música. Vamos resolver a nossa situação problema? Dada a situação, como os estilos musicais são diversos, a professora de geografia pode,
ao conceituar o território, mostrar a evolução dos mesmos, como nos estudos e abordagens territoriais. Ao fazer isso, ela deve destacar a multiplicidade de fatores variáveis que entram em debate, enfatizando as definições que dialogam com ideias e teorias de autores diferentes para chegar a uma definição mais plural. O professor poderia discutir as teorias políticas, as formas de organização do Estado e as vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas de organização do Estado. Por fim, as professoras podem mostrar aos alunos a possibilidade de mesclar estilos musicais, frisando que assim é muito mais provável que os repertórios musical e cultural se enriqueçam, não só mediante a música apresentada, mas também em relação a todos os participantes. Também é importante mostrar a pluralidade existente, viabilizar o constante diálogo entre os saberes prévios e científicos. Ou seja, os professores de arte, de geografia, utilizando-se de um conflito, né, podem trazer essa questão do estilo musical e, com base nesse estilo musical, com base nessa discussão de estilo musical, realizar paralelos entre as teorias políticas, as formas de organização do Estado e as próprias teorias, né, que vão informar essas formas de organização do Estado, e aí trazer uma maior pluralidade no sentido musical e no sentido teórico para cada um, para os seus alunos, não, para esses grupos, para essas panelinhas divididas na sala. Realizaremos agora uma breve reflexão a respeito do próprio território, da própria territorialidade, que são conceitos que foram sendo trabalhados ao longo de nossa aula, porém relacionados à própria questão do cotidiano. Então, quando nós observamos, por exemplo, em nossas cidades, uma série de grupos que sempre andam juntos, uma certa temporalidade, ou seja, aqueles velhinhos que eles vão todo dia na praça, que eles conversam, eles vão estabelecendo uma relação de territorialidade com aquela praça. E essa relação ela vai sendo constituída ao longo do tempo, que é um outro fator muito importante, que é a questão do tempo. Existem territórios que eles são constituídos muitas vezes da noite para o dia, principalmente aqueles territórios que têm ação estatal direta. A partir deste momento, este território é pertencente a XYZ. Porém, aquela territorialidade que é construída principalmente no mundo vivido, como traz o professor Marcos Saquet, ela tem um tempo, ela leva um tempo para ser maturada. E muitas vezes ela está condicionada a determinados fatores. Se, por exemplo, um grupo de skatistas, eles sempre frequentam determinada localidade, uma determinada praça, e a prefeitura resolve, por meio de um decreto, proibir a prática de skate, esse grupo ele vai se ver prejudicado por uma ação por parte do Estado. Porém, as pessoas, muitas vezes, que frequentam aquele local, elas podem ver isso como um benefício. Afinal de contas, elas não vão ter que disputar esse mesmo território com os skatistas. Isso pode ser uma questão, pode oferecer algum perigo para as pessoas. Então, aí o que acontece? O Estado, por parte do município, ou os próprios grupos envolvidos, eles podem estabelecer mediações. Então, ao invés de praticarem o skate aqui, nessa localidade que é perigosa para eles e para os transeuntes, então vamos construir uma praça específica para a prática dessa modalidade, com rampas mais seguras destinadas a essa atividade. População de idosos, às vezes os velhinhos estão ali reunidos na praça, trazendo as suas próprias mesas para poder jogar o gamão, para jogar baralho. A prefeitura observa que não vamos trazer um mobiliário fixo de qualidade para que essa população possa ter acesso a esse lazer. Então, ao compreender essa própria territorialidade, nós podemos, territorialidade muitas vezes constituída no cotidiano, os entes públicos ou os grupos podem viabilizar a resolução de conflitos ou então melhorar a própria qualidade de vida das pessoas.
Vamos agora a vamos estudar um dos principais temas dentro dos estudos a respeito do território, seja na geografia, na sociologia, no direito, que é justamente a questão do conflito. O que é o conflito? Ele surge quando tem duas partes interessadas em algo semelhante ou duas partes que têm visões totalmente opostas a respeito do uso de determinado território. Então, é daí que emergem esses conflitos. E existem instâncias para resolução ou pacificação desses conflitos, e essas instâncias elas precisam ter uma certa leitura a respeito da natureza, da origem desses conflitos, né? Qual é o comportamento mais ou menos padrão, muitas vezes, dos agentes por trás, né, desses conflitos e assim por diante. Então, lembrando, o território ele tem muitas vezes múltiplos usos, e esses múltiplos usos e esses recursos que às vezes são estritamente relacionados com determinado território, eles têm visões diferentes a respeito dos usos. Um madeireiro ele vai enxergar uma mata nativa como um recurso econômico, né? Então, ele vai enxergar aquela mata com os olhos de alguém que quer ganhar dinheiro, lucrar com aquilo. Um indígena pode enxergar aquilo como um lar, então ele vai observar a necessidade da preservação daquela mata. Então, são visões diferentes que muitas vezes estão relacionadas ao mesmo território e quando eles começam a ser apropriados, começam a surgir conflitos. Vamos ao quadro? Então, conflito socioterritorial. Por que eu falei socioterritorial? Porque está ligado à questão da questão socioeconômica. Podem mesclar questões sociais e territoriais, assim como culturais e étnicas, né? E estão relacionadas fortemente com a questão do controle. Controle, quem que vai controlar esse território? E também, o professor aqui esqueceu de colocar, mas também a questão da apropriação. Então, isso aqui é muito importante. Quem que vai ter, controlar, mas quem que vai ter, muitas vezes, a posse, né? Como é que vai se dar a apropriação. As questões territoriais, domínio de uma determinada área, a exploração dos recursos naturais, como eu dei o exemplo, na própria visões de mundo diferentes que vão informar formas diferentes do uso desse território. No Brasil, e aqui é interessante vocês observarem os estudos a respeito da questão indígena, a questão quilombola no Brasil, onde existem muitos conflitos a respeito da posse desse território. Não entre indígenas e quilombolas, mas entre indígenas e quilombolas e a população de fora, muitas vezes grileiros, poceiros de terra e assim por diante. Nós temos a questão no Brasil, né, que a população indígena ela tem a posse coletiva, né, então com o território em que ela atua. Esse território ele é definido por instâncias, né, por organizações governamentais, por organizações do governo, dentro do governo. E as comunidades quilombolas, que são chamadas comunidades de resistência, que têm uma ancestralidade africana e que estão muitas vezes que se encontram muitas vezes em localidades que são ameaçadas pela posse de terras de terceiros. Então, como essa posse muitas vezes é uma posse coletiva, às vezes ela é entendida com uma certa fragilidade no ponto de vista jurídico. No caso da população indígena, tem um território em que essa população exerce a influência, não necessariamente esse território ele tem uma vigilância constante, então permite a entrada de garimpeiros, a entrada de madeireiros, que eles não vão necessariamente possuir esse território, mas eles vão se apropriar dos recursos desse território. Então você tem um conflito entre aqueles que têm a posse do território, essa posse coletiva no caso dos indígenas, mas que eles não conseguem exercer o controle desse território porque ele é invadido, esses madeireiros eles se apropriam e assim por diante, e isso gera toda sorte de conflitos. Agora nós vamos analisar um exemplo clássico desse conflito no Brasil. Voltemos ao quadro. Um exemplo clássico desse conflito é o da reserva Raposa do Sol, ali no estado de Roraima. Ali houve uma ocupação dos plantadores de arroz na década de 70, né? Já havia populações indígenas ali naquela localidade, mas nós temos a ocupação desses plantadores de arroz. Uma série de disputas legais na década de 90, e a solução dessas disputas legais foi justamente a desocupação da área pela população não indígena. Então a população indígena é expulsa em 2007, só que há uma resistência dessa população ilegal. Então,
essa população não indígena que estava ocupando de forma ilegal agora no momento a própria questão da reserva, ela começa a se armar, começa uma série de conflitos que vai levar à necessidade da Força de Segurança Nacional em 2008. Por quê? O que acontecia? Você tinha uma resistência por parte desses plantadores de arroz, que eles começam a se armar, começa a surgir uma série de conflitos, a população indígena começa a entrar em confronto, e para isso teve o quê? Teve que o Estado utilizar-se de sua força nacional para pacificar aquela região e garantir o controle do território por parte da população indígena. Vamos falar agora de um processo denominado de regionalização. Aqui é importante lembrarmos que a regionalização ela é o processo e a região é o resultado. Territorialização, o processo, território, o resultado. Então, o que acontece? A regionalização ela vai levar em consideração características, parâmetros diferentes. Então, você pode regionalizar o mesmo espaço de forma diferente, respeitando ou não os limites administrativos dos municípios, os limites de rios e lagos, depende do seu objetivo. Um grande empresário pode dividir o Brasil, o mesmo espaço, que é dividido de formas diferentes, por processos diferentes de regionalização, ele pode dividir esse mesmo espaço de acordo com o potencial do mercado consumidor. Então, a gente vai ter aqui a região potencial 1, a região potencial 2 e a região potencial 3. Ele usou o quê? Parâmetros diferentes, mercado consumidor, faixa etária, pirâmide etária, PIB per capita. Então, são parâmetros diferentes que vão definir regiões diferentes. E esse processo é o chamado processo de regionalização, o processo de divisão do espaço, seja do espaço local até o espaço global. Temos ao quadro. É importante a gente estudar rapidamente aqui a própria noção de região. Região ela vai aparecer no início do século XIX, ligado principalmente à geologia, né? Essas regiões, principalmente as regiões de produção mineral. Né? O mapeamento dessas regiões, né? Justamente com objetivos de uma geopolítica de recursos, de uma geografia de recursos naturais, me desculpa. Vai ganhar muita influência na escola francesa, de Vidal-Lablache. Lablache achava que a geografia política politizava demais as questões, ela era muito ideológica, então ela entendia sempre os recursos naturais no sentido de como que a gente pode explorar para fazer o Estado avançar e assim por diante. E ele já estava mais preso a uma noção de gênero de vida, que seria esse conjunto de técnicas, hábitos, costumes que permitem fazer uso dos recursos, né? Então ligado principalmente ao cotidiano, essa vivência das pessoas. Lablache, ele vai defender o caráter criativo dos seres humanos, então os seres humanos não são parte somente de uma engrenagem, mas eles também têm capacidade criativa. E ele vai colocar os homens no centro. Para isso, as paisagens, na paisagem uma outra categoria, um outro conceito da geografia, é resultado da ação dos homens. Lembrando aqui que as regiões, a região é um conceito abstrato. Então, as plantas, por exemplo, uma região da regionalização com base na botânica, uma planta não entende que o limite entre uma região e outra é estabelecido, então ela não avança para outra área. É um conceito puramente abstrato, por isso que ele depende de parâmetros. A regionalização ela vai depender dos parâmetros que você escolhe para definir como produto final a região. Voltemos ao quadro. Aqui, novamente, né, Lablache ele vai definir os quadros naturais que vão oferecer possibilidades. Então, como ele entende o ser humano em relação com o ambiente natural, então ele vai entender, o ser humano ele tem este ambiente natural, ele pode agir dessa forma, e isso vai definir uma região de influência dessas técnicas, uma região de influência dessas culturas. Então, ele vai diferenciar as partes em regiões, e as regiões elas vão se caracterizar por características singulares, fisionomia. No caso, para os autores, são as paisagens semelhantes, resultados dos aspectos naturais e da intervenção do homem. E a regionalização, regionalizar, é criar regiões
com base em certos critérios, né, ou parâmetros, como havia dito, né? E a partir da década de 60 e 70, a região, como criação intelectual, os limites vão mudar em função dos critérios. Então, a região ela vai ser muito apropriada pela própria questão do planejamento. Então, se nós temos, em um primeiro momento, essa região ela vai surgir mais ligada aos modos de vida, mais ligada a uma questão cultural, ela vai sendo apropriada pela administração, para o sentido de planejamento econômico, para o entendimento dessas diferenças entre as regiões. Então, é muito comum nos estudos de região você pegar dentro de um mesmo estado e comparar regiões diferentes. Essa região é mais desenvolvida dessa forma, por que essa outra região não é tão desenvolvida assim? E comparar, estabelecer por que determinadas regiões são diferentes. Ao estudarmos a geografia, a própria geografia do Brasil, divide-se o Brasil em regiões com base em algumas características que são homogêneas. Só que, lembrando, como é um conceito abstrato, se utilizam-se de parâmetros diferentes, o resultado dessas regiões pode ser muito diferente. Então, não necessariamente uma região geoeconômica vai bater exatamente com as regiões do IBGE, por exemplo, porque essas regiões geoeconômicas vão levar em consideração outros aspectos que não o da regionalização oficial do IBGE, por exemplo. Que, lembrando, regionalização como um processo, né, de criação de região, definição de regiões, quais são os critérios utilizados e o que seria a regionalização do espaço mundial? Como é que você vai definir quais são as regiões de influência? Como que você vai dividir os países? Vai utilizar critérios econômicos? Vai utilizar critérios sociais? Vamos dividir o mundo, então, no mundo anglo-saxão, o mundo ibérico. Então, o mundo ibérico, ele não vai incluir a América Latina, vai incluir partes da África. O mundo anglo-saxão vai incluir partes da África, vai incluir a América. São regionalizações diferentes. E no caso da regionalização do espaço mundial, tomando o espaço mundial como um todo, existem formas diferentes de você regionalizar. E muitas dessas formas de regionalização, constituindo essas regiões diferentes, elas vão ser utilizadas também como instrumento de estados para realização de suas atividades, para fortalecimento de suas atividades econômicas, ou então a própria união em blocos. Então, a regionalização é importante, principalmente nesse sentido. E é uma maneira de, ao estudar um grupo de países, estudar países por características homogêneas. Vamos ao quadro? Relativamente homogêneas, ou próximas, né? Durante a Guerra Fria, foi muito comum a regionalização em 3 mundos, né? Que é o primeiro mundo, que são aqueles países eram aqueles países capitalistas avançados. Opa, o que o professor fez aqui? Avançados. Os seus países de segundo mundo, que eram aqueles países socialistas. E os países de terceiro mundo, que eram aqueles países capitalistas que não desenvolvidos, aqueles países mais pobres, na periferia. Com a queda do Muro de Berlim, então, essa regionalização de primeiro e segundo mundo, ela ainda é utilizada até os dias de hoje, mas ela entra em desuso. Existem outras regionalizações, países ricos e países pobres. Então, isso aqui vai tomar principalmente a questão do PIB, ou do desenvolvimento econômico. Países centrais e países periféricos. Podem perceber que são regionalizações diferentes. É o mesmo espaço mundial, mas dividido de formas diferentes. Países centrais e países periféricos. Essa daqui é bem interessante porque ela é uma definição que vai colocar aqueles países que estão no centro da tomada de decisões, analisando os fluxos econômicos, os fluxos de pessoas, o fluxo de informações, o desenvolvimento humano, aqueles países que estão no centro da tomada de decisão e aqueles países que, de certa maneira, eles acabam acatando essas decisões. Então, aqueles países centrais vão aparecer a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão. Aí, com países periféricos, vai aparecer o Brasil, muitos países pobres do leste asiático e assim por diante. Temos o quadro. Norte e Sul é uma definição que
também dividia entre os países do norte, eles colocavam os países do norte como desenvolvidos, só que de forma oportunista eles cortavam alguns dos países subdesenvolvidos, dos países mais pobres, né, do eixo norte, e desenvolvidos e subdesenvolvidos, que é o mais utilizado. Eu pessoalmente utilizo mais esse termo. São aqueles países que são mais desenvolvidos aqui, não porque os indivíduos são mais desenvolvidos evolutivamente, mas no sentido do índice de desenvolvimento humano, da questão do próprio desenvolvimento econômico e social. Então, os países subdesenvolvidos, eles se encontram abaixo dessas linhas. E uma outra forma, né, que de concretude de uma regionalização é as criações dos blocos econômicos. Eu trouxe bastante essa ideia, porque quando se trata de questões econômicas, muitas vezes o noticiário internacional ele vai tratar da questão dos blocos econômicos. Então, aqui nós temos alguns blocos econômicos. Tem o Mercosul, do qual nós pertencemos, pelo menos por enquanto. O NAFTA, muito importante, né, que é um acordo de livre comércio. Esses blocos econômicos, eles procuram o quê? Resolver questões de assimetria. E o bloco econômico mais importante, que é o da União Europeia, que não está aqui, mas é um bloco muito importante. O que acontece? A assimetria, ela tenta resolver. Tem um país que ele é muito fraco sozinho, então ele se junta em um grupo, países vizinhos próximos ou países distantes, por meio de um acordo econômico que pode prever livre circulação de mercadorias, garantindo o mercado para esses países. E na mesa de negociações, esses blocos, eles têm um poder de negociação maior do que os países isoladamente ou em comparação com um grande país hegemônico, como é o caso dos Estados Unidos. Lembrando que esses blocos econômicos têm níveis diferentes de integração. A União Europeia é uma união monetária, e econômica e um mercado comum, então tem livre circulação de pessoas, tem uma moeda única, um banco central único, e permite a livre circulação de pessoas, e é um mercado comum, né? As tarifas, não existem tarifas alfandegárias entre um país e outro. Então, é uma forma, vamos dizer assim, final de bloco econômico. No caso do Mercosul, nós temos um mercado comum, mas existem algumas questões específicas a respeito da importação de um país para outro. Não existe uma moeda única e assim por diante. Então, são níveis diferentes de integração dos países, mas que vão também definir uma outra forma de regionalização. Nós podemos regionalizar o espaço mundial a partir também de blocos econômicos. Vamos agora à nossa situação-problema. Então, o título de nossa situação-problema é o uso do território na escola. Que, lembrando novamente as analogias realizadas das nossas situações-problemas, presentes no material de vocês na unidade 2. Elas vão tratar essencialmente, fazer uma analogia entre o território escolar e os diferentes tipos de conflitos que podem emergir dos grupos que disputam esse mesmo território ou os grupos que procuram, de certa maneira, coexistir. No caso específico, nós trataremos na situação problema de uma gincana. Gincana deste ano na escola, os professores se propuseram a idealizar uma divisão dos times de maneira diferente, deixando de ser por série ou por gênero. A escola conta com cerca de 300 alunos, divididos em 4 séries e 8 salas, em que essa divisão entre os alunos pode se aproximar das diversas possibilidades de regionalização do território. Como em que os professores e a equipe gestora poderiam contribuir para que os estudantes encontrassem uma forma alternativa de se agruparem? Ou seja, que o agrupamento anterior tinha como características uma certa homogeneidade, ou seja, alunos de uma determinada idade, em determinadas séries, que iriam realizar essa gincana. Os professores resolveram, né, o professor grupos resolveram organizar de uma forma diferente. Como que eles poderiam organizar de forma diferente essa mesma equipe? Ou seja, mesmo exemplo, como o espaço mundial é o mesmo espaço, se está tratando da mesma área, do mesmo espaço, só que você está dividindo de formas diferentes. Esses são os processos de regionalização que vão dar origem a regiões diferentes. Temos o quadro? Então, vamos resolver a nossa situação-problema. Vamos elencar aqui praticamente 2 grandes possibilidades, né?
A primeira possibilidade, divisão aleatória dos grupos, que pode ser realizada via sorteio, mesmo combinação da chamada dos resultantes, dos estudantes. É óbvio, você é um ponto negativo, né? Você pode ter um estudante aqui da terceira série que vai ficar junto com um aluno da quarta série. Existem diferenças fisiológicas entre um e entre o outro que vão incutir em diferenças de performance dos alunos, né? Porém, é uma das formas, né? Segunda possibilidade, permitir que os próprios alunos estabeleçam os critérios para a formação das equipes. A equipe gestora que deve ter alguma atenção para que não aconteça nenhuma forma de exclusão, também é uma das outras formas. Ressalte os pontos positivos em se formar um grupo heterogêneo, que dessa forma os membros de cada grupo serão capazes de atenuar as possíveis dificuldades encontradas. Na sequência, a analogia dos blocos econômicos mostra que os países se unem, dentre outros motivos, para se assegurarem frente à concorrência internacional, nesse caso representada pelos demais grupos. Ou seja, aqui nesse caso, vocês veem que é uma divisão tradicional, já funcional, mais estabelecida. Os professores sabem definir uma divisão diferente, ou seja, regionalizar de forma diferente esse mesmo espaço escolar. Então, vocês veem que existem possibilidades diferentes. Cada uma das possibilidades, elas possuem vantagens e desvantagens, mas são, assim, formas diferentes de regionalizar. E essa comparação, a ideia de que, quando se juntam esses grupos, eles podem fazer frente a outros grupos, às vezes, mais fortes. Então, essa necessidade da união, fazendo uma comparação com a própria questão dos blocos econômicos. É interessante, dentro desse tema que nós trabalhamos, existe sempre algo de pano de fundo, que é a própria ideia de globalização. A globalização, seja ela econômica, interligação dos mercados, interdependência dos diversos atores econômicos, mas também uma globalização cultural, uma certa homogeneização, uma tendência a um idioma comum, uma comunicação mais fluida e uma dificuldade de preservação de algumas das tradições locais. Então, a ideia de globalização, tema globalização, ele é alvo de muitos estudos, seja na geografia, na sociologia, nas demais áreas. A própria filosofia tem uma discussão a respeito da própria questão do que é global, do que é ser global, do que é ser um cidadão global. A governabilidade, dentro de um período de globalização, ela se torna um desafio, na medida que, como as empresas elas estão muito interconectadas, o poder das empresas ele é muito grande, então pode sair de uma determinada localidade para outra, causando decadência econômica em uma determinada localidade e desenvolvimento econômico em outra. Então, como que os estados eles conseguem lidar com essa questão que está associada à abertura econômica, a mobilidade dos capitais, um capital pode sair facilmente de um país para outro, e assim por diante. Então, esse fenômeno da globalização, tanto econômico quanto social, como cultural, ele vai trazer uma série de questões que um autor muito importante chamado John Gray, que ele é um analista, um filósofo, um analista de política, ele sempre coloca que uma das questões essenciais por trás da globalização e que é importante trazermos para a nossa discussão é a questão do local e do global. Então, os impactos negativos, os impactos positivos que a globalização ela tem no local. É sempre essa contraposição entre aquilo que vem de cima e aquilo que tem ali na sua base local, a sua vivência, como que essa globalização ela pode afetar. Isso gera um sentimento muitas vezes de angústia em populações locais, que tem, por sua vez, uma relação diferente daquelas populações mais cosmopolitas, né, que já estão naturalmente integradas aos mercados globais. Então, a globalização é um tema interessante, mas ele sempre deve ser pensado em termos de suas vantagens e em termos de suas desvantagens. Então, aqui a gente vai tratar rapidamente de alguns dos aspectos gerais da globalização, né? Existem 3 características, né? Como havia dito, o aumento do fluxo de bens, de serviços e de capitais, aquela ligada ao aspecto econômico, né? Tanto quanto o acirramento da concorrência ou da competitividade. A crescente interdependência entre os agentes econômicos. Isso daqui é importante porque pode gerar um efeito dominó, como alguns autores colocam.
Por quê? Na medida em que você tem diversos países que dependem uns dos outros, a quebra em um país pode levar à quebra de todos esses outros países como um todo. E o enfraquecimento do comércio global pode levar a um enfraquecimento interno dos estados, a conflitos, a perda da qualidade de vida e assim por diante. Existe um exemplo, embora controverso, mas que ele é muitas vezes utilizado, de comparação entre o período de globalização, principalmente relacionado à globalização econômica e até cultural, com a Era do Bronze. Durante a Era do Bronze, para a produção do bronze, eram necessários elementos que estavam muito distantes de um país, de determinados países. Então, você dependia de um comércio para a própria produção do bronze. E foi um período em que diversos países estavam interconectados. Dependiam desse comércio, dependiam de alianças internas, a manutenção dos exércitos dependia do excedente agrícola produzido. E quando um país começava a sofrer com invasões ou com colapso econômico, e ele estava dentro dessa cadeia produtiva, ele entrava em colapso. Quando ele entra em colapso, todos os países entraram em colapso. E isso levou, no chamado tempestade perfeita, que leva ao colapso dessa chamada Era do Bronze. Muitos autores realizam alguns paralelos, né, com a nossa interdependência entre os diversos países, a nossa dependência muito forte do petróleo, nossa civilização muito baseada no petróleo, que está presente em diversos produtos que são essenciais para a nossa vida moderna. Então, realizam-se algumas dessas comparações. Então, a globalização tem esses impactos positivos, eles aproximam as pessoas, maior desenvolvimento econômico, mas também uma maior exclusão em áreas periféricas e também uma interdependência que traz ao mesmo tempo que traz uma força, também traz uma grande fragilidade, na medida que os países e os atores econômicos estão fortemente dependem uns dos outros. Voltemos ao quadro. E aqui nós temos os dois grandes atores desse processo, né? Nós temos aqui os estados nacionais e as grandes transnacionais, que no caso empresas, né? Por que essas empresas? Elas têm muito poder, como elas têm um capital, têm um capital econômico muito grande, e elas conseguem se relocalizar dependendo dos custos da mão de obra, por exemplo, a própria questão da interconectividade. Então, são aspectos relacionados a esses grandes atores, né? Então, são os estados nacionais e as grandes transnacionais. Tem como características a rivalidade entre estados e a estados-nação, tá? E a concorrência entre as empresas. Aqui eu trago novamente ao que eu havia discutido ali inicialmente, que é alguma das controvérsias, né? Um tema controverso, tem vantagens e desvantagens, como eu havia dito. Depende do ponto de vista do que se quer observar, né? Você vai encontrar críticas em ambos os espectros políticos, de todos os setores existem críticas ao fenômeno da globalização. A questão da resistência cultural, o anti-globalização, aqueles indivíduos que eles não querem esse mundo conectado, que eles querem muitas vezes preservar suas tradições, e os dos excluídos economicamente. Por quê? Dentro desse processo de globalização, muitas empresas transnacionais, como são dos grandes atores, eles começam a se inserir nas economias nacionais. E ao se inserirem nas economias nacionais, eles têm um poder de barganha maior do que, às vezes, as empresas nacionais. Então, esse processo de globalização gera muitas vezes desemprego, porque você tem um processo de mecanização em larga escala. Muitas empresas nacionais elas acabam sendo compradas por esses conglomerados estrangeiros. Então, você tem um processo de demissão em massa, achatamento dos salários. Então, você tem aqueles que foram incluídos economicamente, né, dentro desse processo, somente em países, às vezes, periféricos, com uma mão de obra muito barata, e aqueles que são excluídos economicamente. Então, uma empresa que tira a sua planta industrial dos Estados Unidos e passa a produzir na China, gera desemprego nos Estados Unidos. Você tem uma população excluída desse processo econômico, excluída economicamente desse processo de globalização. E essas pessoas darão voz à sua insatisfação através do seu poder de voto, ou através de outras manifestações. Então, sempre entender essa contraposição entre o local, o global, as vantagens e as desvantagens no processo de globalização.
Vamos agora a um breve recapitulando, onde nós faremos uma síntese dos principais aspectos trabalhados em nossa aula e também traremos algumas discussões também. Vamos ao quadro? Então, essencialmente, a regionalização é o processo e a região é o produto, né? Então é importante a gente entender isso aqui. A questão das ordens mundiais, né? Relembrando, né? A necessidade de uma certa estabilidade do sistema econômico, uma necessidade de uma certa estabilidade. Quem são os atores mais importantes? E é, né, dentro dessa ordem mundial que se darão os processos, né? Muitas vezes os processos de regionalização. Globalização é a formação dos blocos econômicos, principalmente aqui como forma de redução das chamadas assimetrias. Os novos atores que eles vão emergir nesse novo processo, que são as transnacionais e as multinacionais, que são justamente por conta de seu poderio de transformação econômica. E lembrando também a própria questão dos territórios, né, os múltiplos usos e os conflitos. Aqui também é importante nós lembrarmos, aqui na questão da regionalização, novamente, a regionalização ela pode ser, enquanto um processo, ter como base parâmetros e diretrizes diferentes, muitas vezes até opostos, e dará a regiões muitas vezes diferentes, se comparadas com outras formas ou com formas oficiais. No nosso cotidiano, nós estamos acostumados com o processo de regionalização oficial do IBGE, que vai dividir o Brasil em grandes regiões. Dentro dos próprios estados, existem as regiões administrativas, a região administrativa, regiões metropolitanas, que às vezes englobam uma cidade média e sua área de influência, ou uma grande cidade e sua área de influência. São formas diferentes de dividir. Mas a regionalização é importante no sentido em que ela ajuda, né, ao regionalizar, nós levamos em conta quais são os interesses e as necessidades, e a região ela permite tomar decisões. Essa região tem características homogêneas, de acordo com o que eu defini como importante na regionalização, então ela vai receber investimentos maciços na educação, ela vai receber investimentos maciços na infraestrutura, porque aparentemente é isso que é mais deficitário, assim por diante. Então, a região ela é importante para a administração de um estado, mas também é importante caso seja um empresário procurando aí definir suas estratégias de localização empresarial, por exemplo. Voltemos ao quadro rapidamente. Agora, um aspecto que é importante, que é um dos parâmetros, né, de análise, né, de definição, por exemplo, de regiões, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele vai levar em consideração variáveis econômicas, variáveis sociais, a própria questão da pirâmide etária, sobrevivência da primeira infância, índices educacionais, a quantidade de anos escolares, assim por diante, o PIB per capita, que é o chamado Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano ele vai definir uma própria região, vai definir regiões, né, também. Então, vocês podem perceber que o Índice de Desenvolvimento Humano, de 0 a 1, né, quanto menor, menos desenvolvido. Quanto menor, menos desenvolvido. Vocês podem perceber que os países ricos eles se encontram aqui no topo e o Brasil ele se encontra aqui intermediário, né? Os países da África Central são muito pobres, se encontram nessa parte mais baixa do Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, são formas diferentes de regionalização. Agora, antes de nós terminarmos a nossa aula, eu gostaria de abrir rapidamente aqui a nossa câmera dos documentos para mostrar algumas obras importantes na definição da nossa disciplina. Então, tem aqui um dos livros mais interessantes, que é o livro do professor Wanderley Messias da Costa, um autor muito importante, que ele vai trabalhar a geografia política e a geopolítica, fazer um levantamento histórico, né? Então, essa edição aqui é de 2012. Como vocês podem perceber, a própria estrutura, então ele vai falar da geopolítica clássica. Então, grande parte do material que eu trouxe para vocês, não só
se baseia no material que vocês têm em mãos, mas também se baseia em algumas obras de referência. Essa é uma dessas obras de referência. Vai falar do discurso geopolítico. Se vocês querem aprofundar os aspectos referentes à aula 1, por exemplo, que vai tratar da geografia política, ou da nossa próxima aula da nova geopolítica, esse aqui é um livro muito indicado, né? E é interessante porque ele trata desses temas da chamada geopolítica contemporânea, então é muito interessante e eu acho que vale bastante a pena para quem quer se aprofundar no assunto. Aqui também, voltando ao citei da aula anterior, aqui as novas geopolíticas, o livro do professor José William Vicentini, um livro também de referência, para entender esse panorama global, né, essa nova ordem mundial, qual se insere. Então, ele também vai fazer um resgate, né, ele já de forma um pouco mais sintética, das geopolíticas clássicas e as mudanças, né, a questão da democracia liberal, a nova ordem ou a desordem mundial, os múltiplos centros de poder. Então, aqui é bem interessante, novas geopolíticas do professor William Vicentini. E também muito citado, que é o professor Hasbar, que vai trabalhar esses territórios alternativos, né? Vai trabalhar essas territorialidades múltiplas de grupos sociais bem específicos e que também se inserem dentro, né? dentro dos estudos de território, na própria questão de escala, território, os sentidos múltiplos dados à noção de território. Então, são alguns livros, são algumas indicações que eu dou para vocês que vão auxiliar no entendimento, né, no entendimento mais amplo da própria discussão dentro da área da geografia política. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e que vocês também tenham gostado de nossa aula. Eu espero vocês em nossa próxima aula e até a próxima.